Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. E hoje é pós para valer, porque nós vamos começar a discutir com o setor público a volta às aulas. Qual será o cenário, as condições, as necessidades e como as redes estão se preocupando com essa atuação. É bom lembrar que desde março foram encerradas as aulas em praticamente todo o país, aliás, em praticamente todo o mundo, mais de 190 países fecharam as aulas e hoje há um debate intenso sobre como retornar, em que condições, né? Há desafios tanto sanitários quanto pedagógicos e tudo isso tem custo, né? Preciso, como será o financiamento desse retorno e a preocupação com o financiamento por parte dos educadores estaduais e municipais também é com a renovação do Fundeb. A promessa, a expectativa é que nesta semana em que estamos seja votada a emenda constitucional que prolonga e torna o Fundeb permanente. Isso é um desafio muito grande, a gente pede que todos fiquem muito atentos, porque é a questão central. Além disso, na semana que passou, o governo federal publicou as nomeações do Conselho Nacional de Educação, que também motivou preocupação por parte do Conselho da Undime. Para conversar sobre a volta às aulas e como se comporta a rede pública, se prepara a rede pública, nós temos a alegria e a honra de contar com a professora Cecília Mota. Bem-vinda, Cecília. Cecília é secretária de Educação do Mato Grosso do Sul. Cecília é presidente do Conselho, tem feito um esforço enorme. Como vai, Cecília? Tudo bem. Estamos aqui para ajudar o país. Vamos conversar sobre. Bem, André. E tem feito isso com muita garra e com muita alegria. Parabéns aí pelo seu trabalho. Da educação pública. Com certeza. E também convidamos o Felipe Camarão, que é secretário de Educação do Maranhão. Ô, Felipe, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André. Oi, Cecília. Prazer estar aqui com vocês. Olha, é uma honra ter dois secretários estaduais de educação no meio dessa encrenca toda. Então, a gente espera que essa conversa também seja animadora para vocês, com a participação do público. A Beatriz Maia, está conosco, acompanhando as redes sociais, e ela vai nos trazer algumas perguntas, algumas questões. Então, a gente pede a quem nos acompanhe que levante os seus desafios, suas questões, enfim, coloque para a gente esse tema. E hoje, infelizmente, não vamos contar com o Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico, por um outro compromisso, mas ele está bem e segue na luta como sempre. Bom, então, a questão inicial, até pedir licença para começar por aí, a Editora Moderna, a Fundação Santillana e Todos pela Educação publicaram agora o Anuário Brasileiro da Educação Básica, com dados de 2019. E é um material muito rico, porque ele organiza as informações sobre a educação brasileira em torno das metas do PNE, esse herói esquecido nos últimos anos, né? O PNE o Plano Nacional de Educação é uma referência para todos nós, ele foi fruto de um grande embate e de grandes decisões também, importante sublinhar, né? O consenso que o Congresso Nacional construiu em torno do plano, e o plano caminha para o seu encerramento em 2024 e há muitos elementos a fazer. Agora, o anuário, que está para download gratuito, ele é um pouco um retrato da diversidade da educação brasileira, da sua riqueza, dos seus sucessos e também dos seus desafios. Então, a partir dessa diversidade, eu queria conversar com vocês, saber como vocês estão planejando a volta, quer dizer, quais são os critérios, os indicadores que devem ser utilizados para programar a volta à escola. Então, queria convidar, por favor, o Felipe. Felipe, comenta um pouco como é que vocês estão vendo os critérios e... Felipe, nos ouviu? Não, André, eu não ouvi a tua última colocação, André. Só a última frase. Eu gostaria que você nos comentasse conosco quais são os critérios e indicadores que vocês estão considerando para planejar a volta às aulas. André, eu queria, assim, primeiramente, destacar o papel protagonista que o Concede, que a Undime tem tido na educação brasileira, pareado com o Congresso Nacional, com o Conselho Nacional de Educação, os secretários e secretárias estaduais de educação e os secretários e secretárias municipais de educação, nós estamos mais unidos do que nunca para tentar oferecer esta educação pública,
de qualidade e de responsabilidade social. Isso a partir de um vácuo, a partir da inexistência de uma articulação nacional, do Sistema Nacional de Educação, de um comando alinhado e dialógico no Ministério da Educação, até porque bem pouco tempo nem ministro nós tínhamos, passamos praticamente 1 ano e meio sem ministro da Educação, e agora estamos na expectativa do novo ministro que vai tomar posse, ou já tomou posse. Então, nessa ausência de um diálogo profundo, de um diálogo transparente e sincero, entre nós temos dialogado muito e temos avançado muito. É aquele ditado popular, que não tem um mal que não traga um bem. Na ausência de ministro da Educação, o Concede se uniu com a Undime e nós temos avançado muito. E temos avançado também no diálogo com outros órgãos e outras esferas. Nessa época de pandemia, principalmente com profissionais e órgãos da saúde, da assistência social, dentre outros. Então, nós temos dialogado bastante, o Concede já emitiu um documento, o Conselho Nacional de Educação emitiu um documento, e cada estado tem procurado, o André, assim como a Cecília no Mato Grosso do Sul, assim como o Fred em Pernambuco, o Rocieli em São Paulo e outros colegas por todo o Brasil, nós temos procurado adaptar a nossa realidade para os nossos estados. Porque, você bem mencionou, durante muito tempo, vários países do mundo suspenderam suas aulas presenciais. No auge da pandemia, André, para que você tenha ideia, segundo os dados da Unesco e da Unicef, aproximadamente 92% dos estudantes do mundo estavam fora da sala de aula. Isso é um número significativo. E agora, alguns países que já estão mais avançados no tempo da pandemia estão programando seu retorno. Mas, obviamente, nós no Brasil não podemos fazer o mesmo retorno que a Coreia, que a França, que Portugal, que a Alemanha, que a Inglaterra, enfim. Cada um, que a Itália, cada um tem a sua realidade. E quando a gente vem para dentro do Brasil, nós também temos as nossas particularidades, as nossas regionalidades. Então, a realidade do Maranhão não é a mesma do Mato Grosso do Sul, que não é a mesma do Rio Grande do Sul, que não é a mesma do Acre. A gente tem que adaptar essas regras à nossa realidade. Mas, de maneira geral, os secretários e secretárias de educação de... Alô? Perdemos a conexão do Felipe. Alô? Alô? Perdemos a conexão do Felipe. Ah, voltou, Felipe. Voltou, Felipe. Tá bom, obrigado, Felipe. Mas você falava de maneira geral... De maneira geral, André, de maneira geral, os secretários e secretárias de educação de todo o Brasil estão seguindo alguns parâmetros comuns. Parâmetros estabelecidos pela ciência. Então, nós estamos verificando o índice de contaminação, como a pandemia tem se comportado em cada estado. Isso não é apenas no número de mortes ou no número de pessoas confirmadas com a infecção, mas também o estrangulamento da rede, tanto nas portas de entrada, nos pronto-atendimentos, nas UBS, nas unidades de entrada de saúde, como também nos leitos de UTI e de retaguarda, que são índices importantes que devem ser levados em consideração para que a gente considere se a pandemia está na crescente, no platô ou na decrescente. Então, de maneira geral, nós temos observado isso e percebemos que o retorno às aulas ele será diferenciado no território brasileiro. Alguns estados e algumas cidades poderão retornar um pouco antes do que outras, em razão do próprio comportamento de uma pandemia viral, que é um comportamento ainda diferenciado para a Covid-19, porque mesmo a ciência não sabe ainda como ela se comporta no tratamento. Então, André, observando esses índices de contaminação ou de estabilidade da pandemia, os estados estão programando esse retorno às aulas. E agora vejam só, eu usei a palavra programar e vou usar outra, planejar. Porque mais importante, André, do que nós estabelecermos com precisão a data de retorno às aulas, é importante a gente mencionar, frisar que a educação não se faz de improviso. Todos nós, gestores da educação, temos a obrigação de planejar o retorno às aulas.
para que, quando as autoridades sanitárias digam que isso será possível, a gente faça um retorno adequado. E isso, os estados todos estão mais ou menos no mesmo patamar, com o planejamento feito e basicamente com a seguinte diretriz, André. Basicamente com a seguinte diretriz que a presidente Cecília pode, inclusive, mencionar mais do que eu, porque conhece a realidade de todos os outros colegas. Retorno às aulas gradual e sequencial. Isto é, um retorno que não vai fazer todo mundo voltar para a sala de aula ao mesmo tempo. Essa é uma premissa. Porque as nossas redes envolvem não apenas os nossos estudantes, mas nossos profissionais da educação, pais, mães responsáveis. E as redes públicas, obviamente, lideram as demais redes. As redes estaduais lideram as municipais e lideram também as particulares. Colocar todo mundo de volta na sala de aula ao mesmo tempo iria gerar, além de tudo, uma movimentação em massa de pessoas no transporte público, por exemplo, no transporte coletivo. Então, isso tudo é muito sopesado. Em segundo lugar, além desse retorno gradual e sequencial, todos os estados e todos os municípios estão falando de um sistema híbrido de ensino nesse primeiro momento, André. Levando em consideração a flexibilização que foi trazida pela MP 934, já convertida em lei, que flexibilizou a carga horária. E a gente não precisa mais usar os 200 dias letivos, mas sim 800 horas. E faremos isso com o uso das tecnologias educacionais que nós já estamos. Os estados já estão usando em grande medida nesse período da pandemia. Então, estamos falando de estudantes que estarão em sala de aula presencialmente devagar e outros que estarão em casa. Um sistema híbrido que pode ser, inclusive, síncrono ou assíncrono, vai depender de cada estado, mas com material estruturado, impresso também para aqueles que não têm acesso à internet. Muitos de nós, inclusive o Maranhão, estamos utilizando videoaulas na TV, audioaulas na rádio, para poder contemplar esses que não têm acesso à internet. A volta às aulas melhorará este aspecto, que, inclusive, André, foi uma das coisas que nós debatemos muito no CONSED. Manter esse ensino remoto servia principalmente para manter o elo, para manter esse vínculo do estudante com a escola. Nós consideramos isso muito importante. Outro ponto comum de todos os estados, André, é uso de EPIs e distanciamento. Então, uso de máscaras, álcool em gel, sabão, distanciamento mínimo entre estudantes, preservação de quem faz parte do grupo de risco. Mais um ponto importante que eu menciono, um acolhimento. Todos nós estamos pensando na forma de acolher esses estudantes, esses profissionais da educação quando do retorno às aulas. Porque nós temos a dimensão que nós não somos robôs. Todos os secretários e secretárias sabem disso. Nós iremos preparar um grande acolhimento no retorno às aulas para os nossos gestores, para os nossos professores, servidores, funcionários e especialmente para os estudantes. Uma preparação psicológica, socioemocional, porque se ninguém tiver com a cabeça boa, ninguém vai aprender nada. E nós sabemos, André, que nós não estamos saindo de férias, nós não estamos saindo de recesso. Estamos saindo de um grande problema, de uma grande pandemia. Então, faremos um grande acolhimento. Praticamente todas as redes farão também uma avaliação diagnóstica dos seus estudantes, já que, afinal de contas, passamos tanto tempo sem essas aulas presenciais. E temos grupos de estudantes que tiveram acesso às aulas remotas e grupos de estudantes que não tiveram acesso às aulas remotas. Então, isso servirá para um planejamento pedagógico também das nossas redes, para que a gente possa fazer uma recuperação de conteúdo, que é outra premissa que todos os estados têm tido, que é recuperar o conteúdo tanto para aqueles que não tiveram acesso, mas também para aqueles que tiveram acesso às atividades remotas. Uma outra premissa, André, já caminhando para o fim dessa minha primeira intervenção, eu posso até falar em duas. A primeira, todos nós temos essa dimensão. Ninguém vai perder o ano letivo, André. Ninguém. É inconcebível para qualquer gestor público de educação perder o ano letivo, por diversas razões. Seja pela oportunidade que nós não podemos deixar de oferecer aos nossos estudantes, seja por questões práticas mesmo. Questões práticas no seguinte sentido. Você já imaginou no ano que vem, se a gente reprova em massa todos os estudantes do primeiro ano do fundamental, principalmente nas redes municipais, onde que os próximos estudantes, que ano que vem completaram a idade, irão estudar, fisicamente falando? Então, é preciso a gente garantir o fluxo escolar, e isso perpassa
pela mudança do sistema de avaliação nesses próximos 2 anos, no conceito de ciclo de aprendizagem para garantia do fluxo escolar e recuperação de conteúdo. E essa premissa vem com outra, que é que ninguém fica para trás, André. Um grande programa de busca ativa pelos estudantes, todos nós estamos fazendo, iremos intensificar, para que aquele estudante, principalmente aquele que não teve acesso às aulas remotas, voltem para a escola e saiba que ele pode continuar estudando e pode concluir o seu ano letivo. Para finalizar, André, eu queria te dizer o seguinte, você mencionou na sua fala, com muita propriedade, que nós temos desafios sanitários, desafios pedagógicos, e eu acrescento um terceiro desafio, o desafio operacional e burocrático, porque nós temos questões, por exemplo, nesse retorno às aulas, com relação ao transporte escolar, à alimentação escolar. Nem todos os estudantes poderão ingressar juntos no ônibus escolar. Isso vai obrigar as rotas a serem feitas mais vezes, vai impactar na prestação de contas dos gestores. A alimentação escolar, nós iremos oferecer apenas para aqueles estudantes que estão na escola, nós não podemos fazer isso. Temos que também continuar oferecendo para aqueles que no sistema híbrido continuarão em casa estudando, que não for o dia deles irem para a escola no sistema de rodízio. Então, são questões e protocolos que precisam ser estabelecidos por todas as redes, protocolos pedagógicos, protocolos sanitários e também protocolos operacionais. Precisam da interlocução e da ação de outros órgãos, como o Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, CGU, as corregedorias estaduais e controladorias estaduais e municipais, enfim, uma série de órgãos que têm que agir em conjunto. E, claro, também os órgãos da saúde e da assistência social. Aqui no Maranhão, por exemplo, de forma específica, nós iremos constituir comissões de saúde em cada unidade escolar para nos ajudarem nesse retorno às aulas, para monitorarem as regras, para ser um elo, para fazer uma ligação e limpar o terreno com a comunidade escolar, conversar com pais, com responsáveis, com os estudantes, para que a gente possa disseminar a informação correta e verdadeira, limpar as fake news e voltar a esta normalidade da maneira mais segura e mais correta possível. Obrigado, Felipe. Você fez uma descrição muito ampla e bastante abrangente dos desafios, né? E é muito importante que quem nos acompanha saiba, né, desse esforço dos secretários e da sua articulação. A Cecília, como presidente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, tem participado ativamente de todo esse esforço. Cecília, eu queria que você situasse um pouco para a gente. Agora, como você tem 2 chapéus, você escolhe se você fala como a secretária do Mato Grosso do Sul ou se você fala como presidente do CONSED. Então, vamos pegar da sua realidade, né, a complexidade do Mato Grosso, a educação indígena, que eu sei que você zela por ela, tem essa atenção, né? Como você avalia o seu estado? Vamos começar pelo que está perto de você. Como você avalia, e nessa linha que o Felipe levantou, como você vê a sequência possível? Eu sei que cobrar prazos hoje é injusto, e por isso acho que não é correto com os secretários tentar estabelecer um prazo fixo, porque, como o Felipe disse, a gente sabe ainda muito pouco de como se comporta essa pandemia. Eu acredito que a gente não pode cobrar prazo mesmo, quando nós não podemos, mas o como nós podemos discutir sim. Nós não planejamos a pandemia no nosso orçamento o ano passado, no nosso planejamento no começo do ano, ninguém planejou nada, mas nós podemos planejar o nosso retorno. Como que o Felipe já falou tudo dos protocolos, eu só quero acrescentar desse protocolo da biossegurança, do cognitivo, da aprendizagem, que ele já falou da avaliação, e da questão socioemocional e da normatização, ele fez um apanhado geral que cada estado vai se organizar junto com seus municípios, porque a escola estadual está dentro do município. Na questão indígena, nós temos N questões. Eu tenho aldeias aqui que não param um dia de aula. A aldeia fica tão longe, que você tem que pegar o avião, você tem que pegar o barco. Os professores ficam 6 meses lá direto. Então, lá não teve contato com ninguém, não houve suspensão das aulas, não houve nada. Existem aldeias que fomos proibidos de entrar.
E existem aldeias que a gente conseguiu levar a questão das atividades impressas. Existem aldeias que têm o canal de TV, sim. Então, o andar da carruagem durante a pandemia, ele foi sendo construído conforme as necessidades de todo mundo. Mato Grosso do Sul trabalha muitíssimo com o regime de colaboração. Em tudo que nós fizemos para o Estado, os municípios estão recebendo. Por exemplo, nosso estúdio, gravando aulas, não vai só para a rede estadual, vai para a rede estadual, rede municipal, e se a rede privada precisar de usar, ela pode estar usando, né? A mesma coisa os cursos. O Concede, na verdade, trabalhou muito a questão socioemocional e ofereceu para o Brasil cursos, trilhas, né, com 2 parceiros para que os professores em casa pudessem fazer esses cursos e ter uma robustez emocional para ele, porque também o professor perdeu alguém da família, também o professor está alguém na UTI, e ele tem que estar muito tranquilo para o retorno, para fazer esse acolhimento. Então, o Concede Nacional ofereceu para todos os estados, e cada estado que trabalha com regime de colaboração também pode fazer isso aí para os seus municípios. Ferramentas, cursos com ferramentas para como usar o Google Classroom, a Microsoft, o Meet e etc. e tal. Também nós disponibilizamos os cursos. O primeiro curso no Mato Grosso do Sul tiveram 28 mil professores fazendo, eu só tenho 19 mil professores, isso quer dizer que a rede privada, a rede municipal fez, e nós repetimos. Então, durante a pandemia, nós estamos mudando o jeito de fazer educação. Agora, pós-pandemia, é algo que a gente vai ter que fazer uma governança em cada estado. Eu concordo bastante com o Felipe que tem que ter uma governança que entre TCE, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, Sindicato, Associação de Prefeitos, a Undime, para que a gente possa decidir conjuntamente. Por que eu digo isso? Ontem me ligou um prefeito dizendo, olha, eu fiz uma licitação, custava o anestésico poucos reais, agora está R$40. Eu não sei se eu compro com o preço errado e vou parar na cadeia, ou se eu salvo vidas. Então, esse conjunto de pessoas que tem que decidir o retorno na saúde, na assistência e na escola, tem que ser feito em conjunto no Estado, porque cada Estado tem uma maneira de olhar e de pensar. Agora, a pergunta é sua, o retorno na sala de aula. Alguns estão iniciando com os menores, outros dizem que vão iniciar com os do ensino médio. Mato Grosso do Sul, que você perguntou, no nosso protocolo entregue ao governador, nós vamos iniciar segunda, quarta e sexta, por exemplo, do sexto A, os números pares, terça e quinta, os números ímpares, na outra semana, segunda, quarta e sexta, números ímpares, terça e quinta, números pares. Isso quer dizer o quê? Que eu demoro 15 dias para dar uma semana de atividade para o meu aluno. A outra semana, necessariamente, terá que ser híbrida, quer dizer, o aluno vai ter que levar algo para além. E como o Felipe falou também, na questão de aprendizagem diagnóstica, o Concede está fazendo uma parceria para avaliar língua portuguesa e matemática inicialmente, para que cada estado proponha uma política de recuperação. Você começou falando aqui na sua fala, André, sobre diversidade. E realmente não é só na pandemia que a diversidade aparece. Eu tenho dito, se a educação é para todos, conectividade deveria ser para todos. Agora, quando eu não tenho pandemia, o fato lá na fazenda, aqui eu tenho muito aluno do campo, dele não ter a conectividade, ele já está perdendo em relação ao aluno da cidade. A pandemia simplesmente escancarou a diversidade. Eles não têm como ter esse acesso. Então, mais ou menos isso, eu vou deixar você no bate-papo perguntando para a gente responder. Quando você aparecer aí, a gente dá um tempinho para você perguntar e para o pessoal que está aí também poder nos perguntar. Ok. Tá bom, querida. Muito obrigado, Cecília. Então, seguindo a sua sugestão, eu vou chamar a Beatriz Maia, que tem acompanhado as perguntas
nas redes sociais. E a Beatriz, bom dia, Beatriz, tudo bem? Tudo bom, André? Bom dia, pessoal. André, tem muita gente aqui nas perguntas, um tema que é, assim, campeão sempre nas perguntas de quem nos assiste, é o tema da educação infantil. Então, muita gente é muito preocupada, né, com a educação dos menores, é mais difícil, como que você mantém distanciamento com criança pequena? E vamos lembrar, né, que esse não é o tema da nossa live de hoje, né? Eu acho que hoje não é a melhor forma da gente discutir esse assunto, já que os estados não são responsáveis pela educação infantil. Mas fica aí a dica para nós voltarmos com esse tema. Fizemos, né, uma live sobre educação infantil, eu vou deixar nos comentários para o pessoal consultar, faz um tempinho, mas eu acho que tem algumas questões que ainda se mantêm muito importantes. Então, eu vou sair um pouco dessa questão um pouco mais prática, e eu vou trazer uma pergunta que me tocou assim, muito pessoalmente. Eu peço desculpas que eu perdi aqui o nome, foi a Anália, perdão, que trouxe essa pergunta, que ela disse o seguinte: então, o ano de 2020, o ano escolar, não vai ser igual para todos? Isso é justo? Então, eu vou deixar vocês com essa provocação, assim, não vai ser igual para todos, mas já era igual para todos? Como que isso é justo? Como a gente pode pensar para dirimir essa desigualdade que acompanha o sistema educacional brasileiro? Poxa, muito, muito bom. Obrigado, Anália. Obrigado, Bia, pelas questões. Então, eu vou transferir para o Felipe. Fique à vontade, Felipe, se você quiser comentar também a questão da educação infantil, enfim. Isso, mas só lembrar uma questão que a Cecília notou, né? A desigualdade anterior à pandemia, ela agora se escancarou. Então, já não era justo. A esperança nossa de educadores é que, visualizando a intensidade da desigualdade, a gente tenha mais motivos para buscar o ensino justo. Mas não é fácil, não é simples, não é automático. Felipe, pela sua abertura, você está ligado na justiça da educação. Como é que você lida com essa pergunta? André, Bia, eu assim fiquei provocado para falar sobre as duas coisas. Tentarei ser muito breve, mas procurarei falar sobre os dois temas. Primeiro, sobre a educação infantil, que é um tema que, apesar de não ser responsabilidade ou competência atualmente dos estados, mas nós todos temos muito apreço pela educação infantil. E a razão é muito simples, André. É que hoje no Brasil, além do financiamento, claro que a gente precisa da aprovação do novo Fundeb, o que há de mais importante na educação brasileira é alfabetizar na idade certa. Se você perguntar para o conjunto de secretários estaduais, secretárias, ou secretários e secretárias municipais, talvez a gente chegue perto ou na unanimidade. O esforço da educação brasileira tem que ser no aspecto pedagógico, certo? De aprendizagem, alfabetizar na idade certa, porque isso vai garantir um fluxo escolar correto no fundamental, depois no médio, consequentemente no superior. E aí, nesse período da pandemia, André, a primeira infância foi sobremaneira afetada. E agora eu não estou mais falando apenas de aprendizagem, ou déficit de aprendizagem, ou problema na aprendizagem na primeira infância, nessa idade da alfabetização. Eu estou falando também na formação de personalidade, porque a personalidade do ser humano é formada até aí, aos 6, 7, 8 anos de idade. E quando a gente tem uma pandemia como essa desigualdade que você mencionou, que a Bia mencionou e que a pergunta mencionou também, ela fica ainda mais escancarada. Porque a desigualdade da educação brasileira não surgiu, como você bem pontuou, na pandemia. Ela é muito anterior. E eu te digo mais, André, a desigualdade ela não está nos bancos escolares. A desigualdade entre a educação particular e a educação pública, sabe onde está? Está lá quando o estudante da escola pública volta para casa e não tem o que comer. Quando ele, nesse período da pandemia, está passando fome, está passando por abusos psicológicos, físicos, sexuais. Quando seus pais não podem ficar em casa para cuidar deles e tem que ir para a roça, tem que trabalhar, tem que fazer uma venda. Então, vejo que parte da sociedade fala assim, fique em casa, vamos ficar todo mundo em casa. Isso é ótimo, mas tem gente que não pode fazer isso, não morre de fome. E aí que a desigualdade fica escancarada. Quando a gente está no período da chamada normalidade, o estudante da escola pública sofre com o transporte para voltar para sua casa
E para quem é de estado pobre, como é o meu caso, da Cecília, e os estados do Norte, do Nordeste, ou que é da periferia das grandes cidades, sabe, André, que quando a gente fala do conceito de ensino remoto, nós não estamos falando apenas de distância física, nós estamos falando de um distanciamento social, daquele estudante que não tem internet para poder assistir às aulas. E aí isso fica mais evidente ainda na educação infantil. Assim, dando pistas, os nossos estudos aqui no estado do Maranhão mostraram, as evidências internacionais mostraram que é mais adequado voltar com os estudantes mais maduros, porque tem mais facilidade de seguir protocolos. Então, os países que voltaram primeiro com o ensino superior, com a educação com o superior e o ensino médio, tiveram melhor sucesso, tiveram mais sucesso do que aqueles que voltaram com os pequenininhos, principalmente na idade da creche, na idade pré-escolar, porque nós temos muitas secreções, temos chupeta, temos fraldas, então, naquela fase da creche, principalmente. E na educação infantil, dificuldade de seguir protocolos. Agora, por outro lado, essas são os estudantes mais vulneráveis entre os vulneráveis. Por isso que a gente fica nessa corda bamba. A Bia falou também que esse não é o tema específico deste webinar, eu acho que a gente precisa de um específico só para tratar da educação infantil. Mas fica a dica, André, que nós precisamos fazer algo urgente com relação à primeira infância. Urgente. Tanto no aspecto pedagógico, ou seja, na educação, quanto no aspecto sanitário, por conta da sanidade mental, da formação da personalidade, quanto na parte assistencial também. Eu, infelizmente, tenho a expectativa que quando a gente voltar para as aulas presenciais, nós teremos muitos casos relatados de abusos, de diversas ordens em relação às nossas crianças. E isso é muito ruim. Já no que se refere a essa igualdade, a Bia também mencionou e você mencionou. A desigualdade ela não surgiu com a pandemia. Infelizmente, o ensino não vai ser igual para todo mundo. E por isso que as redes têm que se reinventar, André. Tem que trabalhar com o conceito de ciclo de aprendizagem. No Maranhão, de forma muito específica, eu vou dar um testemunho a vocês. Nós trabalharemos e estamos apresentando um projeto já para o Conselho Estadual da Educação, já está tudo delineado, para que a gente possa revisar as nossas avaliações, que não serão somativas, neste ano e no próximo. Nós faremos avaliações formativas para garantir fluxo, para garantir ciclo de aprendizagem e vamos recuperar conteúdo. Então, é assim, aquele estudante meu do primeiro ano do ensino médio, que nós não conseguimos completar o conteúdo com ele, nós iremos recuperar no segundo. O do segundo no terceiro ano. E aí você vai me perguntar, sim, Felipe, do terceiro ano, que vai acabar o ensino médio, nós iremos instituir no Maranhão o quarto ano do ensino médio, opcional, optativo, para aquele estudante e sua família que não se sentir contemplado pelo sistema que nós iremos concluir esse ano letivo, ele possa fazer o terceiro ano novamente sem prejuízo, tá? Então não vai prejudicar, não vai diminuir sua nota, pode até melhorar. No nosso projeto está assim, André. Se o estudante terminou com a nota 7 de biologia e no quarto ano ele conseguiu terminar com a média 9, ele pode substituir até essa nota. Então melhorar sempre, piorar nunca. Pode usar esse quarto ano como uma espécie de pré-vestibular, pré-ENEM, terá direito ao transporte, alimentação escolar, livro didático, de modo que isso vai ser uma garantia de oportunidade de recuperação de conteúdo. E assim, cada rede vai se reinventando para que a gente possa diminuir um pouquinho esse prejuízo que os estudantes terão. E aí eu penso nisso aqui, tá? Que a minha Júlia, né, que tem 6 aninhos, está nessa fase da educação infantil, da alfabetização, que adora participar dessas lives, e que também está passando por esse ensino remoto, já está morta de saudade da escola, mas eu fico aqui em casa, né, tentando sempre ajudar naquilo que for possível. Ela avançou muito na alfabetização da matemática e também da língua portuguesa, inglesa, no caso dela, que ela estuda uma bilíngue, mas a gente sabe, André, que outras crianças não têm a oportunidade que ela tem. E por isso que nós precisamos encontrar estratégias para isso. Beleza, parabéns aí para a Júlia. Oi, Júlia. Dá um alô para a gente. Bons estudos, Júlia, bons estudos. Cecília, o Felipe fez uma exposição bastante rica, né, tanto a questão da educação infantil quanto a preocupação da justiça. Eu sei que te conheço de um bom tempo de trabalho, admiro o seu trabalho, e sei que a justiça, uma educação pública que seja igual, garantir essa qualidade para todos, é um lema do seu trabalho. Como você vê como é que você acha que a escola pode se tornar mais justa a partir de uma crise tão profunda?
Bom, e agora eu vou falar, então, enquanto concede, né? Realmente, este ano não vai ser igual para todos. Mas também, como nós já dissemos, nunca foi igual para todos. A questão social, ela é muito diversa, não é só na educação. Mesmo na questão de você lavar as mãos, tem escola que não tem água. Quer dizer, então, essa diversidade, essa falta de igualdade sempre existiu, e eu não vou tocar nisso, que o Felipe falou muito bem. Mas o que o CONSED pode estar fazendo? Nós temos uma BNCC comum para o Brasil, né, com as competências, com os objetivos de aprendizagens, e um grupo está fazendo um estudo, teremos essa semana uma live de cada um no seu componente curricular, separando dos objetivos de aprendizagem aqueles que são focais, pontuais e que não podem ser deixados para depois. E alguns objetivos de aprendizagem que são complementares. Então, este grupo fez, por ano e por disciplina, um estudo que vai trazer para os secretários esses objetivos focais, aqueles que você tem que abordar. E os objetivos de aprendizagem complementares poderão ser distribuídos em 2021 e 2022. Dizer que nós vamos fazer o currículo todo esse ano não é verdade. A gente tem que ter muita clareza de que não é verdade. Recuperar tudo, colocar o ensino híbrido depois, fazer aula sábado, domingo, feriado, nós não vamos conseguir. E isso está dando uma angústia muito grande para os professores, para os pais. Então, nós vamos receber, nós, CONSED, e isso vai ser socializado com a Undime, pegando a BNCC e esse grupo de pesquisadores, cada um no seu componente curricular, que entende, né, qual é o assunto. Se eu for da física, se eu for da mecânica, eu tenho que aprender matemática, eu tenho que saber, sei lá, regra de 3, vou dizer uma coisa assim, aquilo que é focal. Isso vai dar um alívio para minimizar a desigualdade, porque se todo mundo for cumprir o seu currículo só para colocar, para ticar que deu, e não é esse o momento, porque os nossos alunos estão tendo outras aprendizagens, por exemplo, o Felipe com a filha, aprendizagem do lar, da afetividade, apesar que muita gente está sendo violentada mesmo, mulheres e crianças, a gente tem que ter a clareza de que nós não vamos cumprir o currículo. Então, é muito melhor você cumprir aquele currículo que é essencial e distribuir em 2 anos as aprendizagens complementares. Não é uma maneira de dizer assim, vai ter igualdade, mas é uma maneira de não sobrecarregar nem a escola e muito menos o professor, porque nós, professores, a gente parece que tudo é muito importante, mas a informação está exposta para o aluno em vários lugares, mas o conhecimento, o exercício, a aprendizagem tem que ser pontual em algumas disciplinas. Então, isso para a gente vai facilitar. É um material que vai ser publicizado dessas aprendizagens focais e das complementares para colaborar com as redes estaduais e municipais. Não, muito boa a sua resposta, Cecília, porque eu acho que a maioria dos nossos colegas que nos acompanham, né, tem essa noção, mas nem sempre a sociedade compreende que a tarefa do professor, ela tem uma dimensão técnica muito sofisticada e ela não se resolve em parar na frente de uma turma e começar a ler o que estava no livro didático. Então, esse planejamento do que é estruturante é fundamental para que a gente enfrente esses desafios enormes de uma desigualdade que, como o Felipe bem falou, é anterior, fora da escola, se projeta e, infelizmente, às vezes, segue para fora da escola novamente, porque a escola não teve condições objetivas de enfrentar. Mas eu vou pedir que você continue comigo conversando, e depois eu vou consultar o Felipe, que vocês relataram questões muito importantes que vão, e você começou agora comentando que o seu orçamento não previa a pandemia. Quais são as perspectivas? Porque, muito grosseiramente falando, acabamos de compreender que você vai ter despesas do ponto de vista sanitário, grandes, você vai ter despesas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista operacional, como o Felipe mandou, são despesas não previstas
E pela informação que eu tenho, por favor, me corrija se eu estiver errado, a informação que eu tenho é que o recurso destinado pelo Congresso Nacional a estados e municípios não prevê uma cota específica para a educação, prevê para a saúde. Então, aqueles tradicionais 25% que estão nas constituições estaduais e municipais não marcaram a transferência desse recurso. Então, Cecília, eu queria que você comentasse comigo como você vê essa possibilidade de financiamento. Eu, estudando aquele documento do Conselho Nacional de Educação sobre a volta, encontrei uma notícia auspiciosa, é que há um debate sobre a aplicação de recursos do Fundo de Telecomunicações. Explica um pouco para a gente qual é o horizonte do financiamento imediato. Olha, o estudo que a equipe nossa de financiamento fez, o Conselho trabalha por frente, nós temos frente de trabalho de avaliação, de financiamento, de currículo e etc. Nós poderemos perder este ano, dos impostos que formam o grande bolo, quase 28 bilhões neste ano. Neste estudo também foi colocado que nós, estados, já investimos a mais quase 2 bilhões. A mais, quer dizer, já estamos recebendo menos do que caiu o investimento, caiu a arrecadação, e já estamos investindo. Todos nós tivemos que investir, de uma maneira ou de outra, para durante a pandemia. E o nosso grupo, André, está fazendo um trabalho que eu acredito que semana que vem vai estar pronto, aí com números mesmo, vai estimar o quanto será necessário de aporte financeiro do governo federal para a gente retomar as aulas pós-pandemia. O protocolo da biossegurança é um protocolo de muito custo. Vários professores vão se afastar. Nós vamos ter que colocar muitos professores recuperando os alunos. Escolas que não têm lugar para lavar a mão, o álcool gel, a máscara, o instrumento que mede a temperatura. Então, o investimento para a educação terá que ser. Nós só ainda não movimentamos o Ministério da Educação, o IFNDE, porque aqui a gente quer ter uma estimativa. Então, os estados já estão respondendo um questionário para o grupo de financiamento, que é o secretário Josué, que coordena, junto com o Haroldo e mais alguns secretários, para dizer o quanto nós vamos precisar a mais. E isso tem que ficar claro para os governantes. Não é só a saúde precisa. A saúde está perdendo, nós estamos perdendo vidas, nós estamos, mas a ignorância também faz com que percamos vidas. Então, é preciso que a gente invista também na educação um plus a mais ainda este ano. Além da briga nossa para a semana que vem, para o Fundeb ser aprovado, porque é política. Desde 70 que eu dou aula, faz muito tempo. Melhor política de financiamento para a educação brasileira, pública, foi o Fundef no começo e agora o Fundeb. E nós não podemos deixar de mobilizar os parlamentares para que ele seja aprovado, senão nós vamos perder o time. Então, nós temos que cuidar da saúde? Nós temos, mas não podemos perder de vista as questões educacionais. O Fundeb é uma que nós precisamos de brigar para a semana que vem, que acho que vai a semana que vem para o plenário, para ser aprovado, e depois disso, nos mobilizarmos para ver o aporte financeiro que o governo federal terá que dar para cada estado e para cada município, para que a gente tenha minimamente condições de acolher os estudantes com segurança, porque senão, o que a gente vai fazer? Botar as crianças dentro da escola sem segurança nenhuma? Isso é inadmissível. Então, o Concede e a Undime têm um trabalho árduo a ser feito nas próximas 2 semanas. Parabéns, guerreira. Vamos lá. Eu queria ouvir, por favor, do Felipe, como é que você vê a questão do investimento aí no Maranhão, né, essa demanda adicional que a Cecília nos colocou, e aproveitar também a sua perspectiva do Fundeb. Mas eu queria fazer uma pergunta também, Felipe, bem simples. Como é que a população pode ajudar o debate do Fundeb? Né? Tem muita gente nos ouvindo, né? E muitos outros nos verão.
deixa uma dica. O que a gente pode fazer? Porque sem Fundeb não haverá educação pública no Brasil. Isso aí nós já sabemos. Verdade. André, só para ilustrar, assim, na prática, o que a Cecília falou. Cada rede está tendo que comprar muitos aparelhos. Objetivamente, vou falar do exemplo do Maranhão. Acabei de comprar 1.500 termômetros digitais para distribuir para as escolas. 1.500 termômetros digitais. Ora, no ano passado, quando nós fechamos orçamentos, eu nunca ia imaginar nenhum de nós já quer comprar termômetros. Óbvio, né? Estamos comprando, Cecília, 1 milhão e meio de máscaras. 1 milhão e meio de máscaras. Que, para nossa sorte no Maranhão, André, não ficou tão cara... Desculpa. Falhou um minutinho, volta. Estão comprando 1,5 milhão de... Máscaras. 1,5 milhão de máscaras. Que, no caso do Maranhão, não ficou um preço muito elevado, graças a Deus. Por quê? Porque são produzidas pelos presos do Maranhão, da nossa penitenciária. Então, a gente adquiriu os insumos, estamos pagando a mão de obra carcerária e eles estão produzindo para nós. Mas, ainda assim, há um investimento. Isso sem falar no reforço de sabão, detergente, álcool em gel. Nos testes nós teremos que fazer, certo? Então, são material impresso. Eu imagino que a Cecília também, outros colegas estejam gastando, mas investindo mais em material impresso estruturado para distribuir para os nossos estudantes. Agora, André, hoje, eu não estou falando de ontem, não. Hoje mesmo, eu já estou contratando como operadora de telefonia 80 mil chips de dados para distribuir para os estudantes dos terceiros anos, para poder fazer o projeto do terceirão não tirar férias, que nós temos aqui no Maranhão, o Ceará tem, outros estados têm também, porque são estudantes que demandam nossa atenção especial por conta do Enem, que foi adiado diante de uma belíssima articulação do CONSED, diga-se de passagem, e dos estudantes da UNE, da UBS e do Congresso Nacional. Conseguimos essa vitória importante, um passo assim, importante para a democracia, inclusive, mas a gente tem que, para esses estudantes, tem que ser com internet. E aí vamos adquirir esses chips. Só aí, André, eu te falei de muitos milhões que nós estamos investindo a mais que não estava na nossa programação. Daí que nós temos que ver a importância do financiamento para a educação. A Cecília falou da substituição de professores e da infraestrutura. Eu nem mencionei aqui as obras que nós temos que fazer nas nossas escolas. Claro, no investimento do transporte, no complemento da merenda e tantas outras questões. E aí, André, a aprovação do Fundeb é fundamental. E te diria mais, isso já é um estudo também que o CONSED fez. Sem o Fundeb, mais de 90% dos municípios não terão condições de pagar o salário dos seus professores. Salário de professor. Não terão. Então, a educação básica brasileira vai acabar sem o Fundeb. A cesta que compõe o Fundeb, André, ela é composta basicamente de 80% de tributos estaduais. Então, alguns estados poderão ainda manter, com muito sacrifício, as suas folhas e só. Mas os municípios não conseguirão, certamente. Então, é importante uma articulação não apenas dos órgãos que fazem a educação, do parlamento, mas também da sociedade. E aí você tocou no ponto importante. Aqui no Maranhão, como nós fizemos, André? Nós apoiamos muito, Cecília, o Fórum Estadual de Educação. Sim. O Fórum Estadual de Educação, que foi muito relegado nacionalmente, né, o Fórum Nacional, mas no Estado. Sim. Nós apoiamos muito isso. Nós também. Nós, antes da pandemia, tivemos reuniões presenciais em todas as regiões do Maranhão e fizemos uma ampla carta já direcionada para todos os 513 deputados e 81 senadores e senadoras do Brasil. Com abaixo-assinado, André, de centenas de milhares de pessoas que participaram dessas plenárias do Fórum Estadual de Educação. E agora, como que a sociedade pode fazer? Como que a sociedade pode fazer nesse momento? Campanha na internet. Está marcado um grande tuitaço por vários órgãos, pelo CMTE, pelas entidades estudantis. Então, assim, utilizar as redes sociais, a internet. Este é o momento para que a gente possa lutar por esse novo Fundeb. É assim que a sociedade pode e deve participar. Ótimo. Nós estamos chegando ao fim, temos um pouco mais do que, deixa eu ver aqui, 10 minutos? Não, temos 10 minutos para encerrar.
E eu queria levar adiante a questão do Fundeb importante, fundamental, então estamos todos informados, ir para as redes sociais, procurar atuar, procurar pressionar os nossos deputados, senadores, né, fundamental para garantir educação pública para todos, e espero que possamos alcançar essa vitória. Mas, ao mesmo tempo, há um sentimento, e o Felipe começou falando desse sentimento, de uma desarticulação. Nós não temos um sistema nacional de educação. Só para quem nos acompanha entender, a educação brasileira tem uma coisa que é muito virtuosa, na minha leitura, há quem que discorde, né? Os sistemas municipais, os municípios, os estados e União, eles não formam um único sistema educacional. Cada município, atendendo certas exigências legais, constitui um sistema que tem uma relativa autonomia de trabalho. Os estados todos têm conselhos estaduais de educação e formam sistemas, eventualmente que incorporam município ou não. E a União tem responsabilidade sobre a outra parte, que é a educação superior privada e a educação superior pública que ela oferece. Portanto, há muitas experiências ricas que não encontram espaço de diálogo e de aprendizagem entre si. Essa atuação do Conselho da Undime agora está superando essa fragmentação do sistema brasileiro. Mas há um órgão que é fundamental no sistema, no futuro, no presente e no futuro sistema nacional de educação, que é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional tem uma Câmara voltada para a educação superior, uma Câmara voltada para a educação básica, e ele é formado basicamente por pessoas que conhecem a educação, têm experiência no campo, são indicados por instituições como o CONSED, a Undime, a ANPED, a ANPAI e várias outras organizações da educação que indicam pessoas qualificadas para o Conselho. Agora houve uma renovação do Conselho e essa renovação não levou do CONSED e da Undime. O governo federal indicou pessoas sem considerar as indicações feitas por várias entidades. Mas, como estamos aqui com o CONSED, eu queria ouvir da Cecília. Eu fiquei muito preocupado com esse formato de constituição do Conselho e depois li uma nota do CONSED repudiando essa forma, né, junto com o Undime. Que impactos você acha, Cecília, que um Conselho constituído por esse processo, né, pouco solidário, pouco cooperativo, pouco colaborativo, como fala a Constituição, né, o regime de colaboração, ele parece que não valeu para essas indicações. Que consequências você acha que esse processo pode ter para a educação brasileira nesse momento? Bom, primeiramente, eu achei que o exemplo que o CONSED e a Undime deram de regime de colaboração, trabalhando junto e precisando do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, as resoluções, os pareceres, sempre conversando conosco, com o Undime, com o CONSED, achei que haveria a indicação minimamente de um secretário de Estado e de um secretário municipal. Tanto a Undime quanto o CONSED indicaram secretários. A educação básica, a educação superior está bem, tem muitos professores da educação superior. Eu não estou dizendo que as pessoas são boas ou não que estão lá. Eu acredito que tinha que ter representantes que têm o pé no chão, lá no município, que têm o pé no Estado, que trabalha, que está no dia a dia, sendo representado para discutir as legislações brasileiras referentes à educação básica. 90% dos estudantes da educação básica não estão nas redes privadas, estão nas redes públicas. E somos nós, CONSED, Undime, que tocamos a educação brasileira básica pública. Então, nós achamos, sim, que fomos desrespeitados no sentido de tirar, né, de não dar voz à Undime e ao CONSED, no sentido de não colocar ninguém da educação básica atuante. Né? Acho que até o Conselho deveria ter uma cadeira para isso. Os conselhos, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, tem alguém da educação infantil, alguém da educação especial, alguém da educação profissional, a gente procura alguém do sindicato, alguém do ensino superior, a gente procura no conselho ter pessoas que entendam e que estão com o pé no chão naquele espaço. Achei que faltou, sim, representantes da educação básica na montagem desse conselho. Então, tanto nós,
quanto a Undime, todos os outros deram seus pareceres da ausência dessa representatividade que seria muito boa para pensar num sistema nacional de educação amplo e no regime de colaboração, união, estados e municípios. Acho que é isso, André. Acho que é isso. A gente fez a nota, tudo. Eu penso que teria que repensar, inclusive, a composição. Quem que tem que estar lá na composição? Como nós temos aqui. Quem compõe o conselho? Quem representa o quê? Eu não sei quem vai representar a educação básica neste conselho. Pública. A educação básica pública. A educação básica pública, que agrega quase 90% dos estudantes brasileiros. Então, há uma falta aí bem grande. Só para lembrar para os nossos que nos acompanham, né, são 47 milhões de estudantes, isso. 38 milhões na área pública e 9 no setor privado. Portanto, priorizar o setor privado não é justo. Não. Para ficar em termos simples, né? Então, eu queria pedir, nós estamos chegando bem pertinho do fim, então eu queria pedir ao Felipe, fazer uma despedida, depois eu peço a Cecília, estamos chegando perto do fim. Na quinta-feira nós vamos ter uma live com o setor privado, vai ser muito interessante, a professora Cláudia Gonçalves lá, de Canoas, do Colégio Maria Auxiliadora, o professor Wagner Borja, aqui do Gracinha de São Paulo, então vai ser interessante também ter uma visão diversificada do setor privado. Nós estamos chegando ao fim. Felipe, você contribuiu tanto hoje com a compreensão desse momento, suas palavras de despedida para a gente se encontrar numa próxima, para avaliar a volta, como foi bem sucedida, como o planejamento deu certo e como crianças e jovens estão empolgadas, porque escola é insubstituível, né, Felipe? André, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que vocês fizeram, certo? Oi? Agora sim, né? Eu queria agradecer o convite que foi formulado, agradecer imensamente o convite, a oportunidade de ter conversado com você, com a Bia, com a Cecília, com todos que nos assistiram agora e que vão nos assistir posteriormente. Quero ressaltar, André, que toda a população pode ter certeza que todos nós, gestores da educação, junto com os nossos governadoras, prefeitos e prefeitas, estamos muito preocupados com a vida, com a saúde das pessoas. Que nós temos juízo. Eu costumo dizer, Cecília, que nós não somos terraplanistas nem cloroquinas. Nós temos juízo. E outro dia, no grupo do Concede, André, a gente estava brincando que, independente da nossa decisão, a gente pode ser criticado. Porque, infelizmente, nós estamos no meio de dois extremos. Daquelas pessoas que acham que não está acontecendo nada e que as aulas têm que voltar de qualquer jeito, e daquelas pessoas que não querem voltar de jeito nenhum, porque acham que todo mundo vai morrer, que será um genocídio. Geralmente, o caminho não é nem um extremo nem outro. O caminho é o do meio, é o da prudência. E nesse momento, André, eu acho que nós precisamos fazer tal qual o Paulinho da Viola nos ensinou, na sua bela canção Argumento. Acho que tem que ser igual aquele velho marinheiro, que no nevoeiro vai navegando devagar. Eu acho que é por aí. E também, como Mariano Suassuna costuma sempre nos dizer, que nós não devemos nem ser apenas fantasiosos, nem também ser pessimistas. Eu acho que o ideal, como disse Suassuna, é nós sermos realistas e esperançosos. Realistas sabendo o que está acontecendo e esperançosos até mesmo como Freire nos ensinou, como Paulo Freire nos ensinou, esperançando que as coisas melhorem. E a gente vai vendo, vai planejando, a gente vai estudando, vai se preparando, e se Deus quiser, nós passaremos por essa. O mais importante é a gente sair dessa melhor do que a gente entrou. Sermos pessoas mais solidárias, sermos pessoas mais amorosas, exercermos, Cecília, nas nossas escolas, a pedagogia da presença, a pedagogia da libertação, a pedagogia do amor. Eu acho que esse vai ser um bom remédio para que a gente possa sair bem desta pandemia. Então, quero agradecer mais uma vez, deixar um beijo para a minha presidente, um beijo para todos que nos assistiram e pedir que Deus, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade de todos os orixás nos abençoe e que a gente possa ter muita saúde. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Felipe. Cecília, suas palavras. Da mesma maneira, foi muito bom estar com você, André, o Felipe, a Bia. Acho que foi um momento de reflexão.
eu vou dizer o que o Felipe colocou. Nós estamos com uma responsabilidade nos nossos ombros de tomar decisões. E nós nunca vamos agradar a todos, porque o Brasil está polarizado. Alguns com uma angústia enorme e outros numa maneira bem, né? Tudo bem. E aí, o que a gente tem que fazer? Eu faço uma live toda semana, toda segunda, com meus diretores, professores, eles falam do cansaço, falam da angústia, e a gente traz pessoas para conversar com todos, porque nós não sabemos, nós não sabemos que caminho tomar. Tem momentos que falam que você tem que decidir agora, e agora? E nós somos muito pressionados pela sociedade, dos dois lados, e por todo mundo. A gente está com empresa, está falindo aqui, está falindo ali. Então, o recado que eu deixo é realmente a prudência. Eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortes dessa pandemia, porque a educação nunca mais vai ser o que ela era. Nós conseguimos pular para o século XXI, a duras penas, deveríamos já estar, na verdade, trabalhando com tecnologia, com ensino híbrido, mas precisamos de apanhar pela dor, nós conseguimos pular, vamos pular para o século XXI, uma maneira diferente de trabalhar pela pesquisa, por esses avanços, e pressionar mesmo o governo, dizendo que sem conectividade não haverá igualdade. Então, um abraço para vocês, muito obrigado, e a gente se encontra por aí. Foi bom estar com você, Felipe, André e Bia, muito bom mesmo. Beijo para vocês, virtual. Valeu, então, a Fundação Santiliana, queria agradecer muito a vocês pela disponibilidade de tempo, parabenizar pelo trabalho que tem feito, né? E acho muito importante quem nos acompanha saber que na direção das secretarias, a responsabilidade, o compromisso, a preocupação com a justiça e a igualdade são valores que orientam suas decisões. Muito obrigado a quem nos acompanhou e quinta-feira temos uma nova conversa. Obrigado a todos e a todas. Uma boa tarde.